Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Clamemos o Espírito Santo que nos conceda a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. Nossa Lexio Divina, Lucas 5, de 1 a 11. Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois, sentou-se e, da barca, ensinava às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. Então, levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Jesus. Quanta beleza para nós refletirmos sobre esse texto. Quanta graça o Senhor nos comunica hoje. E ele estava à margem, a multidão, à margem do lago de Genezaré, que é o mesmo mar da Galileia, e a multidão estava muito próxima, querendo ouvi-lo de qualquer maneira, e vinham para junto dele, quase ao ponto de ele não poder se locomover. Por isso que ele pede a Simão, que é o mesmo Pedro, que da sua barca ele se afaste um pouco. E aqui nós já vimos o primeiro sinal de Deus. Mesmo afastado, a multidão escuta Jesus. É um sinal de que muitas vezes a gente não se dá conta. Aqueles que procuram ouvir Jesus, escutam Jesus. E depois de Jesus ensinar, depois de Jesus anunciar a boa nova do reino de Deus, o Evangelho, ele diz a Simão para lançar as redes em águas mais profundas. Lançai as redes em águas mais profundas. E Simão disse: Senhor, nós passamos a noite toda, mas porque tu mandas, nós vamos fazer. E foram a águas mais profundas. Lançaram as redes. E nós vimos a narrativa dizer: a quantidade de peixe rompia as redes. E aqui outro sinal interessantíssimo. Pedro diz: afasta-te de mim, porque sou pecador. Essa expressão nos leva a Gênesis, quando lá no capítulo 2, no capítulo 3 de Gênesis, quando Deus havia criado o homem e dito a ele que não poderia querer se alimentar da árvore da ciência do bem e do mal,
Porque no dia que fizesse aquilo, ou seja, no dia que quisessem ser como Deus, eles iriam sofrer, iriam morrer. E ele cai na tentação e peca. Antes dessa queda, antes do pecado, todos os dias, Deus, diz a palavra de Deus, ia se encontrar com o homem, com a mulher. E depois que eles caem, que eles pecam, eles se escondem de Deus. Deus continua a vir, mas eles estão escondidos. O que é que nós ligamos uma ponta à outra? Deus sempre procura o pecador. O pecador é que se esconde de Deus. Assim como Adão e Eva, quando pecaram, se esconderam de Deus e Deus os chama e diz: cadê vocês? Ou seja, Deus sabe da nossa condição de pecador. Aquela mesma expressão do escondimento de Adão, o escondimento de Pedro agora, se declara pecador, mas Deus, Jesus, que é Deus, ele vem para nós mesmos. Se nós não tivéssemos caído, se não pecássemos, não havia necessidade da vinda de Jesus. Ele veio justamente para nos resgatar, ele veio justamente para nos salvar. Por isso que, depois da obediência de Pedro, porque tu mandas, eu vou lançar as redes em águas mais profundas, e a quantidade de peixe é imensa, mas mesmo assim, ele nunca tinha pego tanto peixe. Ele e seu irmão André. Depois vem também Tiago e João para ajudá-los. Mas eles deixam tudo para seguir a Jesus. Quando o pecador tem o encontro pessoal com o Salvador, com o Redentor, eles seguem o Redentor, seguem o Salvador. Só não segue Jesus quem ainda não teve o encontro pessoal. O que é que falta então para nós, para seguirmos em tudo a Jesus? Esses deixaram tudo, quer dizer, passam a dar menos valor às coisas materiais, às coisas perecíveis do que às coisas eternas. Isso é o significado de deixar tudo. Tudo tem menos valor. Tudo, o criado, é para o nosso bem, mas não para ser nosso Senhor. O nosso Senhor é só o Criador, só Deus. Esse avançar em águas mais profundas está querendo dizer também que nós devemos sair da superficialidade. Nós precisamos ser mais autênticos. Nós precisamos ser mais verdadeiros, mesmo que com sacrifício. E que ensino maravilhoso! Quando nós nos submetemos à vontade de Deus, as coisas para nós progridem, seja no trabalho, seja no estudo, seja nas nossas relações, no que for. Se nós nos submetemos à orientação de Deus, o conselho de Deus, aquilo que Ele está dizendo para nós fazermos, nós nos damos bem. Nós somos vitoriosos, não importa o que seja. Por isso mesmo, diariamente, nós deveríamos, antes de qualquer ação, de qualquer decisão, de qualquer situação que nós fôssemos fazer, nós deveríamos perguntar: Senhor, qual a tua vontade? O que tu queres que eu faça? Porque, sendo assim, se a gente escutar o ensino de Jesus, se a gente se orientar pela sua ordem, por aquilo que ele diz, pelo seu evangelho, nós teremos sucesso. Nós seremos realizados. E, acima de tudo, estaremos nos aproximando cada vez mais do Senhor, que é a nossa salvação. Passamos, então, esse compromisso agora de, em tudo, fazermos a vontade de Deus. E mesmo quando cairmos, mesmo quando pecarmos, não nos afastarmos de Deus. Pelo contrário, o busquemos, porque Ele que nos salva, Ele que nos perdoa, Ele que redime as nossas culpas. Depois disso, no compromisso que nós fizermos, contemplemos o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, de Francisco, Teresinha e João Paulo II,
e dos primeiros apóstolos, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.